Bom dia a todos que estão no Tributário de Toga. Vai um cafezinho aí? Mas antes do cafezinho, vamos falar um pouquinho da primeira notícia do dia. Antes de tudo, agradecer a todos que participaram ontem da live e não esqueçam, quem participou teve até presente, teve coisa muito boa. Mas vamos falar da notícia hoje, uma notícia um pouco interessante. Ela vai falar da modulação dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal. Modulação dos efeitos é colocar algum delimitador de tempo na eficácia da decisão, nos efeitos da decisão. Essa decisão, ela vem falar que apenas um ministro se manteve forte, o ministro Marco Aurélio, forte, para não aplicar as decisões, para não aplicar modulações nas decisões. Os demais, essa decisão, essa notícia ela é incrível. Ela vem mostrando como, desde 2006, as modulações estão sendo aplicadas em caráter excepcional. Isso era uma exceção, mas me parece que isso foi aumentando durante os anos. E principalmente no período da pandemia, agora, muito curto espaço de tempo. Houve um aumento e um aumento muito sensível. Ele traz alguns dados de alguns ministros que aumentam consideravelmente. O ministro Marco Aurélio traz um ótimo comentário em que ele fala que não pode haver isso, inclusive para que legislações não sejam feitas já pensando numa eventual modulação e o contribuinte sofra com isso tudo. Agora veja só, um bom exemplo disso tudo, que a gente já sabia que infelizmente aconteceu, durante a pandemia o terço constitucional de férias foi julgado de forma desfavorável. Ia muito bem na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, mas no STF, de forma devastadora e muito questionável a decisão, foi julgado de forma desfavorável para os contribuintes. Ou seja, antes era bom, depois ficou ruim. Esse é um caso de modulação dos efeitos. Os contribuintes não podem perder a segurança jurídica, existe um interesse social. O binômio necessário numa modulação dos efeitos. Então veja só, para você que atua na prática, esse é um argumento que a gente tem que levar para os nossos clientes. Veja, a modulação dos efeitos é um tema agora, o direito tributário ele envolve principalmente um aspecto econômico, e sim, os seus clientes e todo mundo que atua ao seu redor precisa ingressar com as ações, precisa ingressar com as oportunidades tributárias para não perder um eventual direito no futuro nos casos de modulação. Quase todas as decisões que nós estamos acompanhando no direito tributário estão falando em modulação. É um caráter excepcional, mas ali no dia a dia, na tratativa com o cliente, tem que ser colocado para que ele tome a medida, ingresse com a ação o quanto antes. Esse é o Tributário de Toga, mais uma ótima notícia. Hoje é quinta-feira, vamos nos falando. Por favor, comente aí abaixo, escreva o que você acha sobre modulações dos efeitos, se você já teve um caso teu que teve isso ou não. Eu sou o professor Thiago Glixman, muito obrigado, um ótimo dia.